Oh, santo é Jeová e é poderoso. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Pereira, pastor presidente da Assembleia do Último Dia, que vou entrar nesta live aí no intuito de mudar o quadro da sua vida. Vamos iniciar agora a quarta-feira, são alguns minutos, são meia-noite, 5 minutos, para abençoar a sua casa, a sua família e os seus filhos. Eu tenho vários testemunhos que Deus tem curado através da live, tem curado através da televisão, do rádio e por ouvir os mistérios de Deus. Eu, pastor Marcos Pereira, entrei aqui nesse canal do YouTube para mudar o quadro da sua vida. Eu acredito que todas as pessoas que estão chegando aí vai fazer um pedido e eu vou estar orando com a oração da fé, com a autoridade que foi me ortogada pelo nome de Jesus, para tirar todo tipo de enfermidade do seu corpo, porque eu acredito no sobrenatural. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o versículo 58, diz assim: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O que eu quero dizer com isto? Eu estou aqui ligado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós temos aí quase 210 pessoas. E eu vou estar orando para que Deus cure, batize, transforme, faça sinais de prodígio e maravilha. Eu não abri essa live para agradar ninguém, para pedir nada a ninguém. Eu não abri essa live para falar coisas mortas. Eu abri essa live para falar dos mistérios. Como que eu adquiri os dons espirituais, como a minha vida foi ingressada no mundo dos evangélicos, como o Senhor colocou no meu coração o desejo de buscar Ele em espírito e verdade. Escuta aí, eu era um homem completamente tomado pelas trevas. Em 1980, eu me lembro bem que eu trabalhava na zona sul do Rio de Janeiro, dentro de um restaurante. Eu era maître de um restaurante. E o mais impressionante, eu não gostava de crente. Até que Deus permitiu que fosse trabalhar comigo o primeiro maître, e eu era o segundo maître, Araújo de Carvalho. Um homem que eu devo muito a ele, porque foi um instrumento de Deus para mudar toda a minha vida. A sua esposa Regina e os seus filhos. Eu me lembro bem que eu, sendo um homem hostil, beberrão, completamente tomado pelo diabo, fumava, já usei na época até maconha, e me lembro que aquele homem trabalhando comigo, ele era diferenciado pelo caráter dele, pela postura dele, pela maneira dele se vestir, pelo linguajar dele. A minha vida mudou. Eu me lembro que uma certa vez, dentro daquele restaurante, este homem chamado Araújo, eu convidei ele para sair com 2 mulheres empresárias que foram visitar o restaurante. E foram almoçar no restaurante. E marquei para ir para uma boate com aquelas 2 mulheres. Eu me lembro que esse Araújo, jovem, eu também jovem, falei para ele, vamos sair com essas 2 mulheres. Ele falou, não, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Eu achei interessante aquilo, mas não liguei para a palavra dele e saí com aquelas moças. Passei a noitada toda com aquelas moças. Quando foi no outro dia que eu fui trabalhar, ao chegar com o meu terno todo amarrotado, meu terno era um terno preto, que nós usávamos como maître. Quando eu cheguei para trabalhar, todo amarrotado, meu rosto todo frisado, ele estava com um brilho no rosto, com boa aparência. A única pergunta que ele me fez foi esta: foi boa a noitada? Eu falei, foi ótimo. E nós sentamos para almoçar. Eu me lembro que nós pedimos 2 picanhas com farofa, um arroz de brócolis, e ele comia com satisfação, e a mim embolava na boca, e eu tomava um chopp, e ele tomava um refrigerante, um guaraná. E eu perguntei a ele, Araújo, por que você não saiu com aquelas mulheres comigo? Ele disse, eu amo a minha esposa e amo meus filhos. Eu não aguentei, prestando atenção nele, no comportamento dele, eu perguntei, por que você é assim, Araújo? Diferente de todo mundo. Ele disse, pirata, eu sou crente. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Já levei um susto, que até então eu não sabia que ele era crente. Trabalhando com ele um bom tempo e não sabia que ele era crente.
Quando ele falou aquilo, eu impugnei ele, porque eu era endemoniado. E ele colocou meu nome na oração. E uma senhora lá do Morro do Pavãozinho orava por mim. E na oração ela teve uma revelação que eu ia bater com o carro. E mandou ele me entregar a revelação. Aquela senhora era uma senhora da igreja dele. E ele me entregou a revelação que eu ia bater com o carro. Eu blasfemei, eu não acreditei. Mas ele disse, no momento do pior perigo teu, tu fala, Jesus me cobre com teu sangue. E eu continuei debochando, e ele deu um grito. Ô rapaz, fala, Jesus te cobre com teu sangue. Aí eu teve um susto, mas não quis dar muita conversa. Quando foi de madrugada, eu saí com o carro, terminei o expediente do trabalho, fui buscar um amigo para beber comigo, e na hora de eu fazer uma curva de 90 graus, eu perdi a direção. E saí com o carro bambeando, tinha 4 pessoas no carro. E eu me lembrei da palavra dele, Jesus me cobre com teu sangue. Quando eu fui bater numa casa, eu clamei, Jesus me cobre com teu sangue, o carro rodou, e a traseira do carro bateu, e o carro se acabou. Fui para casa, de casa eu fui trabalhar no outro dia. Chegando no trabalho, eu falei, Araújo, aquela revelação que a irmã da tua igreja teve aconteceu. O meu carro bateu. Passou mais um período, e ele teve uma segunda revelação. A segunda revelação que ele teve da mesma senhora, dirigente de oração da igreja dele, teve uma revelação que eu ia levar um tiro. Eu não era bandido, eu não assaltava, eu era trabalhador. Mas se Deus falar que vai acontecer, acontece. Novamente eu tornei a debochar. E eu me lembro que eu ia passando numa praça pública, em frente a um bar, teve uma discussão e de repente saiu um tiro. O tiro pegou na minha perna. E eu, com a perna baleada, apavorado, fui para o hospital, e fecharam minha perna, e eu fui levado para casa, e quando a minha perna começou a melhorar, eu fui trabalhar novamente. Ao chegar no trabalho, eu falei, Araújo, eu levei o tiro, aquela irmã da igreja falou que eu ia levar o tiro, eu levei o tiro. Passou mais alguns meses, ele teve outra revelação, foi aonde eu me converti. A terceira revelação, quando ele me chamou e falou, pirata, tem uma revelação que ela mandou te entregar. Eu falei, rapaz, eu vou ganhar na loteria porque essa mulher só me entrega desgraça. Ela falou que eu ia bater com o carro, eu bati com o carro. Ela falou que ia levar um tiro, eu levei um tiro. O que essa mulher está querendo comigo? Fala para ela não orar mais por mim. Eu até debochei. Ele falou assim, mas eu vou entregar, porque ela mandou te entregar. Se as duas aconteceram, a terceira vai acontecer. Aí ele virou para mim e falou, pastor Marcos, ô pirata, naquela época eu não era crente. Pirata, ela disse que você vai ver Satanás. Irmão, quando ele falou isso, eu disse no meu coração, se Satanás é fácil, é melhor do que tiro, é melhor do que bater com o carro. Se Satanás aparecer, eu dou tapa na cara dele. Não pegou. E olha o que aconteceu. Eu indo para casa, não tinha bebido nada, que eu tinha tomado uma bezetacil. O máximo que eu tinha feito era fumar cigarro. Quando eu abro a porta da minha casa, olha quem está na sala. Satanás. Eu comecei a gritar, apavorado. Ele se transformava no lobo. Ele se transformava no dragão. Ele dizia que ia levar minha alma. E eu comecei a gritar. A minha esposa veio. Minha esposa espírita, minha mãe espírita, meu pai espírita. Vieram e colocaram uma vela e Satanás ria deles. Leu o Salmo 91, Satanás ria deles. Pegava alho, Satanás ria deles. De repente veio a minha filha, de 6 anos de idade. Quando a minha filha chegou perto de mim, Satanás correu. Eu peguei minha filha no colo e fiquei expulsando Satanás com a minha filha. Porque eu também não conhecia a palavra, eu não conhecia Jesus. Eu só tinha ouvido 3 profecias, 3 revelações. Aí quando amanheceu o dia, minha esposa aqui me levar numa igreja, eu falei, não, eu vou lá no Araújo. Se ele arrumou esse demônio para mim, ele vai ter que tirar. E eu fui até ele, aquele demônio foi comigo dentro do ônibus, me perseguindo. E eu quase morri atropelado. E eu perdi as minhas forças, aquelas correntes, aquele demônio falando meu nome. Quando eu cheguei no restaurante, eu falei, Araújo, Satanás está aqui. Ele pensou que eu estava brincando e pensou que eu tinha bebido alguma coisa. Ele brincou, Satanás, fica com ele para tu. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Ele me pegou pela mão e me levou no escritório. E na hora que ele fez a oração, aquele demônio saiu pela parede e desapareceu. Aí eu falei, Araújo, o que é isso, Araújo? Ele falou, Satanás, ele veio levar a tua alma. Mas você procurou a mim e pediu oração, Satanás perdeu. Mas se você não se converter, Satanás vai te matar. Aí eu falei, eu quero Jesus. Me levou para o culto.
E naquele culto eu aceitei Jesus de Nazaré. Eu fiquei tão impactado que eu comprei a primeira Bíblia. E eu falei, eu quero ver Deus. Se eu vi o diabo, eu quero ver Deus. E comecei a buscar a Deus para a escola dominical, para a consagração, subir nos montes, orando, jejuando, buscando a face de Deus. Olha o que aconteceu, irmãos. Eu com 3 meses de crente, dentro de uma Assembleia de Deus, quando eu passei pelas águas, eu me lembro que eu tentava o batismo do Espírito Santo e eu não conseguia. Eu ia para a vigília, eu não conseguia ser batizado. Isso em 1990. Eu ia em 1989, estou errando aqui o ano, 88, 89. Eu ia para a vigília e não conseguia ser batizado. O pastor mandava dar glória, eu glória, 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 e não era batizado. Eu ia para os montes, não era batizado. Eu orava na minha casa, não era batizado. Para as consagração, eu não era batizado. E me lembro que um dia eu estava triste, porque eu queria ser batizado, queria falar línguas. Eu queria falar línguas. E eu não conseguia falar línguas. Eu via pessoas profetizando, eu via pessoas tendo visão, eu vi pessoas expulsando demônio, eu vi pessoas tendo interpretação de línguas. E eu também queria, mas eu não conseguia. Eu me lembro que um dia eu fiz um jejum de 24 horas sem comer e sem beber nada. Subi no monte e falei com Deus, Senhor, eu quero ser batizado com teu Espírito. Comecei a chorar. Eu chorava muito, pedindo, Senhor, me batiza. Senhor, se a tua palavra diz que nós falamos novas línguas, eu quero falar línguas. Se a tua palavra diz que nós profetizamos, eu quero profetizar. Se a tua palavra diz que nós temos visão, eu quero ter visão. Se a tua palavra diz que nós expulsamos demônio, eu quero expulsar demônio. Se a tua palavra diz que nós temos dom da ciência, eu quero dom da ciência, dom de maravilha. E eu chorando, lá no meio da mata, clamando a Deus. E eu me lembro que quando eu desci daquela mata, desci frustrado, porque eu não vi nada, não fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu cheguei em casa muito cansado, fadigado, tinha feito 24 horas de monte, sem comer e sem beber nada, me alimentei e fui deitar. Quando foi de manhã, a minha esposa me chama, Marco, eu guardando meio cansado, que eu tinha vindo do monte, tinha feito um jejum de 24 horas, ela tem um homem que vem de Recife, está aí na porta, dizendo que Jeová mandou ele vir aqui. Ele veio de Recife e Jeová mandou ele aqui na minha casa. Vem cá atender ele. Ele é muito esquisito. Minha esposa não estava bem convertida. Eu fui atender ele. Quando eu cheguei na porta para atender, era um rapaz magro, com uma mochila nas costas, e perguntou, com aquela sotaquezinho nordestino, você é o pastor Marco? É o irmão Marco? Eu falei, sou eu. Eu vim aqui porque Jeová me enviou. Eu falei, mas como é que Jeová te enviou? Eu estava numa consagração lá em Recife. Deus tomou um vaso e falou para mim vir aqui em Éden, São João de Meriti, 353 Fundo, Rio de Janeiro, que eu teria que vir. E eu insisti, Deus me arrebatou, me levou no céu e falou que eu tinha que vir aqui em Éden, que você ia ser batizado com o Espírito Santo. Ele mal me conhecia, falou essas palavras. Eu falei, Deus falou que eu vou ser batizado, falou. Ele falou, então entra, eu botei ele na sala. Ele estava muito cansado, porque ele tinha vindo da rodoviária Novo Rio, direto para São João de Meriti, soltou na Deli Guaraná e achou o 353 Fundos, era a minha casa, da forma como o Senhor falou com ele. Quando ele chegou na minha casa, ele muito cansado, porque ele tinha vindo de Recife, 3 dias de viagem, de ônibus. Eu fui, ele pediu um café, eu fiz um cafezinho para ele, botamos um leitinho para ele, o queijinho que eu tinha, o que eu tinha de melhor eu botei para ele. Ele comeu, e eu falei, quando ele acabou de comer, eu falei, eu vou ser batizado. Ele falou, deixa eu escovar o dente. E ele foi no banheiro, escovou o dente, voltou, falei, vou ser batizado. Ele falou, vamos louvar 7 hinos da harpa cristã. E nós louvamos os 7 hinos da harpa cristã. Quando acabamos de louvar o hino da harpa cristã, eu falei, eu vou ser batizado. Ele virou e falou, vamos orar. Ele fez uma oração, e ele falou, dobra o joelho. Eu dobrei o joelho. Simplesmente ele fez assim. Eu lembro que todas as vezes que eu ia buscar o batismo do Espírito Santo, eu ficava glória, 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 cuspia todo mundo e não era batizado. Aonde eu ia, glória, glória, e não era batizado. Ele simplesmente mandou dobrar o joelho e falou, Jeová, tu me enviou aqui, batiza
O Marcos com o Espírito Santo. Anda cá, lá você compra a terra de Cantarapachai, bite cambiou uma naça da gol, lá de que tinha uma naça de cai. Eu te como no eu não falava mais português, eu já não falava mais a língua normal, e quando eu peguei o ônibus à noite para ir para a igreja, que eu fui pagar o trocador, dar o dinheiro, eu não conseguia mais falar português, e o meu sonho era falar línguas, o meu sonho era profetizar, o meu sonho era ter visão. E quando eu cheguei na porta da igreja, na rua 14, Jardim Meriti, pastor Ednilson, na porta da igreja tinha 2 varão de branco. Eu caí de joelho na porta da igreja, comecei a chorar. Entrei dentro da igreja, o Espírito de Deus começou a tomar a igreja. O pastor me viu falando línguas, sapateando, pulando no meio da igreja. O pastor começou a chorar, a mocidade começou a chorar, o coral começou a chorar, porque eles sabiam que eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e o Senhor falava na minha boca como fogo. E a Codicaba do Biaçadagai, eu comecei a ficar maravilhado. Daqui a pouco o Senhor me tomou em profecia. Eis que sou eu, Senhor, que falo contigo. E começou o Senhor me usar dentro da igreja. De repente, uma moça que estava dentro da igreja magra, ela manifestou legião de demônio, e o Senhor me deu autoridade para expulsar o demônio daquela moça. E começou o Senhor me dar os dons espirituais. Eu não conseguia mais andar como um homem comum. Eu andava na rua, Deus tomando minha língua. E de repente eu fui no monte. Quando eu cheguei no monte, estava orando lá no monte, eu vi a sarça acender, eu vi os anjos, o céu se abriu, veio uma carruagem de fogo e me arrebatou até o céu. E eu sendo levado aos céus, o Senhor Jesus se apresentou com glória. Eu me lembro que era uma espada que eu nunca vi, azulada de fogo, o seu rosto como o sol. Eu não conseguia contemplar as suas mãos, seus pés com um clarão muito grande. Eu vi um cortejo de anjo, e aquele Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei do rei, pegou aquela espada azul e bateu nesse ombro, bateu nesse outro ombro, e bateu na minha cabeça, e disse assim: eis que eu estou te ungindo, te tirei das trevas, para tu me representar na terra, vou te entregar os piores da terra na tua mão, e tu vai fazer a minha obra. E eu comecei a chorar lá em cima daquele lugar lindo, celestial, e ele me virou meu rosto para um lado, e disse: ali está as nações, vou te conduzir para as nações. Virou meu rosto para outro lado e me mostrou os lugares tenebrosos. Vou te enviar nas favelas, vou te enviar nos presídios. E Deus falava comigo, e eu comecei a acreditar. Me mostrou o sambódromo, me mostrou os baile funk, e começou a me mostrar os mendigos, me mostrou os hospitais, e eu desci daquele arrebatamento. Quando eu cheguei lá no monte, estavam os irmãos orando, louvando, e meu corpo estirado no chão. Eu vi naquela carruagem de fogo, e de repente, quando eu vi, eu já estava no corpo, sendo tomado em línguas estranhas, em língua variada como de fogo, e os irmãos tudo chorando, e a sarça acesa. E o Senhor me levantou. Comecei a fazer trabalho nos presídios, comecei a fazer trabalho nos morros, comecei a fazer trabalho nas bocas de fumo, comecei a fazer trabalho no meio dos mendigos, no trem, nos ônibus, e Deus começou a fazer um clarão. Vou dizer para você aí: presídio não dá ibope para ninguém. Não vou te dizer mais ainda: boca de fumo não dá ibope para ninguém, no meio dos mendigos não dá ibope para ninguém. Eu vou falar mais ainda: buscar um andarilho na rua, que eu já peguei andarilho, pessoas andando na rua, anos andando na rua, pegar e botar dentro de casa não dá ibope para ninguém. Você pregar dentro de trem, dentro de ônibus, não dá ibope para ninguém. Você pregar na praça não dá ibope para ninguém. Mas estava dando lá um clarão no céu, estava dentro do céu, estava tendo riqueza, que Deus sabia que alguns anos depois eles iam tentar me prender, iam tentar me caluniar, iam tentar me parar, iam tentar destruir a igreja, mas eu estava fazendo a obra e armazenando riqueza no céu.